Você está passando por uma crise financeira, emocional ou existencial? Talvez você esteja enfrentando um momento em que tudo parece desmoronar ao seu redor. Os problemas se acumulam, as dívidas aumentam, os relacionamentos se desgastam e aquela sensação de impotência começa a tomar conta do seu ser. Respire fundo. O que estou prestes a compartilhar com você pode mudar completamente sua perspectiva. Napoleon Hill, um dos maiores estudiosos do sucesso humano de todos os tempos, afirmou categoricamente que em cada adversidade está a semente de um benefício equivalente ou maior. Não é apenas uma frase motivacional vazia. É um princípio fundamental que orientou milhares de pessoas a transformarem seus maiores fracassos em sucessos extraordinários. Pense nisso por um momento. E se as crises não fossem acidentes aleatórios do destino, mas oportunidades disfarçadas? E se existisse um plano, um método, uma estratégia para não apenas sobreviver às crises, mas usá-las como alavancas para alcançar níveis de sucesso que você jamais imaginou possíveis? Neste vídeo, vamos revelar o plano oculto por trás das crises. Um plano que Napoleon Hill descobriu após entrevistar mais de 500 dos homens e mulheres mais bem-sucedidos de sua época. Um plano que permaneceu escondido não porque fosse secreto, mas porque poucas pessoas têm a coragem de olhar para suas dificuldades com os olhos da oportunidade. Você verá como pessoas comuns, enfrentando problemas devastadores, falências, doenças terminais, perdas irreparáveis, conseguiram usar exatamente esses momentos como trampolins para o sucesso. Não por sorte ou coincidência, mas seguindo um método específico que Hill documentou meticulosamente. A verdade é que todos enfrentamos crises. É parte inevitável da experiência humana. Mas a forma como respondemos a elas, isso sim, está sob nosso controle. E é precisamente essa resposta que determina se uma crise será o fim da sua história ou apenas o começo de um novo e extraordinário capítulo. Prepare-se para descobrir como transformar seus maiores problemas em suas maiores oportunidades, como enxergar além da tempestade e encontrar o caminho para águas calmas e prósperas. Como usar o plano escondido de Napoleon Hill para superar qualquer crise que a vida lhe apresente. Vamos começar essa jornada juntos, desvendando um dos segredos mais poderosos para o sucesso duradouro em qualquer área da vida. Para entender verdadeiramente o poder transformador das crises, precisamos voltar ao contexto em que Napoleon Hill desenvolveu sua filosofia. Estamos falando de um homem que escreveu seu livro mais famoso, Pense e Enriqueça, durante um dos períodos mais sombrios da história econômica mundial, a Grande Depressão. Imagine o cenário: bancos falindo em sequência, fortunas desaparecendo, da noite para o dia, desemprego em níveis recordes, famílias inteiras perdendo tudo o que construíram ao longo de gerações. Foi nesse ambiente de desespero coletivo que Hill ousou propor uma ideia revolucionária. A crise não é o fim, mas um novo começo. Hill não falava da perspectiva de um teórico isolado em uma torre de marfim. Ele mesmo enfrentou inúmeras dificuldades ao longo de sua vida. Perdeu negócios, enfrentou a pobreza, foi ridicularizado por suas ideias e chegou a momentos em que tudo parecia perdido. No entanto, foi precisamente através dessas experiências que ele desenvolveu sua compreensão única sobre o papel das adversidades. Para Napoleon Hill, a crise nunca é um evento aleatório ou uma punição cruel do destino. Ela é, na verdade, um teste do universo, um mecanismo natural para separar aqueles que desistem facilmente daqueles que possuem a determinação necessária para o verdadeiro sucesso. É como se a vida estivesse constantemente perguntando: quanto você realmente quer isso? Até onde está disposto a ir para realizar seus sonhos? Hill observou um padrão fascinante em suas entrevistas com centenas de pessoas bem-sucedidas. Quase invariavelmente, o momento de maior sucesso delas veio logo após seu maior fracasso. Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison, todos experimentaram derrotas devastadoras antes de seus maiores triunfos. Não por coincidência, mas porque a crise os forçou a desenvolver novas habilidades, a pensar de forma diferente
e a descobrir recursos internos que nem sabiam que possuíam. Toda crise traz uma mensagem, um recado personalizado para você. Às vezes a mensagem é que você precisa mudar de direção. Outras vezes, é que você precisa desenvolver novas habilidades. Em alguns casos, é simplesmente um lembrete de que você é mais forte e mais resiliente do que imagina. O problema é que a maioria das pessoas nunca chega a decifrar essa mensagem. Quando a crise bate à porta, a reação instintiva é entrar em desespero. O medo toma conta, a ansiedade domina, e a capacidade de pensar claramente desaparece. É como se um nevoeiro denso cobrisse a mente, impedindo de ver além do problema imediato. Os verdadeiramente sábios, porém, fazem algo diferente. Eles param, respiram, observam e, acima de tudo, aprendem. Eles sabem que dentro de cada problema existe uma lição valiosa e que essa lição, uma vez aprendida, vale infinitamente mais que o preço temporário da dificuldade. Hill dizia, com a convicção de quem testou esse princípio repetidamente, a derrota temporária é apenas um sinal de que algo precisa mudar. Note bem as palavras. Derrota temporária. Para Hill, nenhuma derrota é permanente, a menos que você decida que é, a menos que você desista. Pense nos grandes inventores da história. Thomas Edison tentou mais de 10.000 vezes antes de criar uma lâmpada funcional. Quando perguntado sobre seus fracassos, ele respondeu: "Não fracassei. Apenas descobri 10.000 maneiras que não funcionam." Essa é a mentalidade que Hill defendia. Ver cada fracasso não como um fim, mas como um passo necessário no caminho para o sucesso. A filosofia de Hill sobre crises pode ser resumida em uma frase: cada adversidade, cada fracasso, cada desgosto, carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Não é uma promessa vazia de que tudo ficará bem magicamente. É uma declaração profunda sobre a natureza da realidade, que dentro de cada problema existe uma oportunidade esperando para ser descoberta por aqueles com visão para enxergá-la. Essa filosofia não é apenas reconfortante, é prática. Quando você realmente acredita que há algo valioso a ser extraído de sua crise atual, sua mente automaticamente começa a procurar soluções em vez de se afundar em desespero. Você passa de vítima das circunstâncias a arquiteto de seu próprio destino. E é exatamente isso que diferencia aqueles que sucumbem às crises daqueles que emergem delas mais fortes e mais bem-sucedidos. Não são as circunstâncias externas que determinam o resultado final, mas a atitude interna com que você enfrenta essas circunstâncias. Hill estudou pessoas que perderam tudo em termos materiais, dinheiro, status, posses, mas que mantiveram intacto algo muito mais valioso: sua determinação inabalável de reconstruir, de recomeçar, de transformar a derrota em vitória. E foi precisamente essa determinação que as levou a alturas que jamais teriam alcançado sem a crise que as forçou a crescer. Então, quando você se encontrar no meio de uma tempestade, lembre-se, você não está sendo punido, está sendo preparado. Não está sendo destruído, está sendo reconstruído. A crise não veio para ficar, veio para ensinar. E a lição, uma vez aprendida, permanecerá com você muito depois que a dor tiver passado. Agora que compreendemos a filosofia por trás das crises, vamos ao que realmente importa. O método prático que Napoleon Hill desenvolveu para transformar qualquer adversidade em vantagem. Não estamos falando de teoria abstrata, mas de passos concretos que foram testados e comprovados por milhares de pessoas em situações de extrema dificuldade. Hill era um pragmático. Ele não se contentava com ideias bonitas que não pudessem ser aplicadas no mundo real. Por isso, após anos de estudo e observação, ele sistematizou um processo de 6 passos que qualquer pessoa pode seguir para emergir mais forte de qualquer crise. Vamos examinar cada um deles em detalhe. Passo 1. Admita onde está, sem vitimismo. Primeiro passo para sair de qualquer crise é o mais difícil.
e, paradoxalmente, o mais libertador. Encarar a realidade exatamente como ela é. Sem filtros, sem desculpas, sem auto-engano. Hill observou que muitas pessoas permanecem presas em situações difíceis porque se recusam a admitir a gravidade de sua situação. Elas minimizam problemas, culpam circunstâncias externas ou outras pessoas e gastam energia preciosa tentando manter as aparências em vez de enfrentar a verdade. Admitir onde você está não significa se entregar ao desespero. Pelo contrário, é um ato de coragem e honestidade que libera sua energia para encontrar soluções reais. É como um médico que precisa de um diagnóstico preciso antes de iniciar o tratamento adequado. Se você está com dívidas, admita o valor exato. Se seu casamento está em crise, reconheça os problemas reais. Se seu negócio está falindo, olhe para os números sem medo. A verdade pode doer momentaneamente, mas é o único fundamento sólido sobre o qual você pode construir sua recuperação. O segredo aqui é fazer isso sem cair na armadilha do vitimismo. Reconhecer a realidade não significa se lamentar sobre ela ou assumir o papel de vítima indefesa do destino. É simplesmente dizer: esta é minha situação atual. Não é onde quero estar, mas é de onde vou partir. Hill estudou homens e mulheres que perderam fortunas da noite para o dia durante a Grande Depressão. Os que conseguiram se recuperar foram aqueles que olharam para sua nova realidade sem autoilusão, mas também sem autopiedade. Eles simplesmente aceitaram o novo ponto de partida e começaram a trabalhar a partir dele. Passo 2. Reescreva sua meta de vida com ainda mais clareza. Uma crise tem o poder de obscurecer nossa visão do futuro. Quando estamos lutando para sobreviver no presente, pensar em metas de longo prazo pode parecer um luxo inacessível. No entanto, Hill descobriu que é precisamente nesses momentos que definir ou redefinir metas claras se torna mais crucial. Na verdade, muitas crises ocorrem porque perdemos de vista nosso propósito maior. Ficamos tão envolvidos na rotina diária que esquecemos para onde estamos indo e por quê. A crise, então, serve como um despertador brutal que nos força a questionar o caminho que estávamos seguindo. Hill aconselhava seus leitores a usar esse momento para reescrever suas metas de vida com uma clareza ainda maior do que antes. Não apenas metas vagas como ser rico ou ser feliz, mas objetivos específicos, mensuráveis, com prazos definidos e, acima de tudo, emocionalmente significativos. Por que isso é tão poderoso durante uma crise? Porque uma meta clara fornece direção quando tudo ao redor parece caótico. Ela se torna uma estrela guia que orienta suas decisões diárias, mesmo quando o caminho à frente parece obscuro. Além disso, uma meta inspiradora gera a energia emocional necessária para superar os obstáculos que inevitavelmente surgirão. Hill descobriu que pessoas com metas claras e emocionalmente carregadas encontravam forças que nem sabiam que possuíam quando enfrentavam dificuldades. Curiosamente, muitas pessoas relatam que as metas que estabeleceram durante períodos de crise acabaram sendo muito mais autênticas e alinhadas com seus valores mais profundos do que aquelas que tinham antes. A adversidade tem uma maneira de clarear nossas prioridades e nos mostrar o que realmente importa. Passo 3. Crie um plano, mesmo que pareça impossível. Com uma meta clara estabelecida, o próximo passo é desenvolver um plano concreto para alcançá-la. Este é o momento em que muitas pessoas desistem durante uma crise pensando: como posso fazer planos quando mal consigo lidar com os problemas de hoje? Hill, no entanto, insistia que é precisamente quando o futuro parece mais incerto que precisamos de um plano mais detalhado. O plano funciona como um mapa em território desconhecido. Ele pode não prever todos os obstáculos do caminho, mas dá a você uma direção geral a seguir. O segredo aqui é começar com o que Hill chamava de plano temporário. Você não precisa ter todas as respostas ou saber exatamente como vai superar cada obstáculo. Você só precisa do próximo passo e talvez de alguns passos além dele. Hill estudou empreendedores que perderam tudo durante crises econômicas.
Os que se recuperaram mais rapidamente foram aqueles que, mesmo sem recursos aparentes, sentaram-se e elaboraram planos detalhados para reconstruir seus negócios. Muitos desses planos pareciam completamente impossíveis no momento em que foram escritos. Mas o próprio ato de planejamento abriu suas mentes para possibilidades que não conseguiam enxergar antes. Um aspecto crucial desse passo é a flexibilidade. Seu plano não deve ser rígido, mas adaptável às circunstâncias em constante mudança. Hill observou que os planos mais bem-sucedidos eram frequentemente revisados e ajustados à medida que novas informações surgiam e novas oportunidades se apresentavam. Lembre-se, o propósito do plano não é prever o futuro com precisão, mas dar a você um senso de controle e direção em meio ao caos. É um compromisso consigo mesmo de que, independentemente das circunstâncias externas, você continuará movendo-se em direção aos seus objetivos. Passo 4. Reforce diariamente com fé e autossugestão. Napoleon Hill foi um dos primeiros a reconhecer o poder da mente subconsciente na superação de crises. Ele descobriu que não basta ter um plano intelectualmente sólido. É preciso também programar a mente para acreditar que o sucesso é não apenas possível, mas inevitável. Este passo envolve o uso consciente do que Hill chamava de autossugestão, o processo de alimentar repetidamente sua mente subconsciente com pensamentos positivos e afirmações sobre seus objetivos e sua capacidade de alcançá-los. Durante uma crise, nossa mente natural e instintivamente se enche de dúvidas, medos e preocupações. Esses pensamentos negativos, se não forem conscientemente contidos e substituídos, podem sabotar até mesmo o melhor dos planos. Hill descobriu que pessoas bem-sucedidas desenvolviam o hábito de guardar a porta de suas mentes, filtrando cuidadosamente os pensamentos que permitiam entrar. A prática da autossugestão envolve a repetição diária de afirmações específicas que reforçam sua confiança e mantêm seu foco nos resultados desejados, não nos problemas atuais. Essas afirmações devem ser pessoais, positivas, presentes, como se já estivessem acontecendo, e emocionalmente carregadas. Por exemplo, em vez de dizer, espero superar esta crise financeira algum dia, você diria, eu estou transformando este desafio financeiro em minha maior oportunidade de crescimento e prosperidade. A diferença pode parecer sutil, mas o impacto na mente subconsciente é profundo. Hill enfatizava que a fé, não necessariamente em sentido religioso, mas como uma crença inabalável na capacidade de alcançar seus objetivos, é um dos ingredientes mais poderosos para a superação de crises. Ele observou que essa fé não é algo que você ou tem ou não tem. É algo que pode ser desenvolvido e fortalecido através da prática consistente da autossugestão. Muitas pessoas que Hill estudou tinham o hábito de dedicar tempo todos os dias, geralmente pela manhã e antes de dormir, para visualizar vividamente seus objetivos como se já tivessem sido alcançados. Eles não apenas viam as imagens mentalmente, mas também evocavam as emoções associadas ao sucesso, a alegria, o orgulho, a gratidão. Esta prática, quando mantida consistentemente, começa a reprogramar a mente subconsciente, que por sua vez influencia suas percepções, decisões e ações diárias. Você começa a notar oportunidades que antes passavam despercebidas. Soluções criativas surgem quando menos se espera. E talvez o mais importante, você desenvolve a resiliência emocional necessária para persistir quando os obstáculos parecem insuperáveis. Passo 5. Tome decisões rápidas e mantenha a persistência. Uma das descobertas mais significativas de Hill em seu estudo de pessoas bem-sucedidas foi a correlação entre a capacidade de tomar decisões rápidas e a capacidade de superar crises. Ele observou que pessoas que hesitavam constantemente, que adiavam decisões ou que mudavam de ideia com frequência, raramente conseguiam se recuperar de grandes reveses. Durante uma crise, o tempo é frequentemente um recurso escasso. Condições mudam rapidamente, oportunidades aparecem e desaparecem em um piscar de olhos, e a indecisão pode ser tão prejudicial quanto uma má decisão.
Hill aconselhava seus leitores a desenvolver o hábito de coletar as informações disponíveis, avaliar as opções rapidamente e então tomar uma decisão definitiva, sem olhar para trás com arrependimento ou dúvida. Ele reconhecia que nem todas as decisões seriam perfeitas, mas argumentava que o hábito da decisão rápida e definitiva levaria a mais acertos do que erros ao longo do tempo. Intimamente ligado à tomada de decisão está o princípio da persistência, talvez a qualidade que Hill mais admirava nos homens e mulheres que estudou. Ele definiu persistência não como teimosia cega, mas como a capacidade de manter-se comprometido com um objetivo, apesar de repetidos fracassos e reveses. Hill observou que quase todas as histórias de sucesso que coletou incluíam um momento de teste. Um ponto em que a pessoa enfrentou um obstáculo aparentemente insuperável e teve que decidir entre desistir ou persistir. Invariavelmente, foi a decisão de persistir que separou aqueles que eventualmente triunfaram daqueles que permaneceram derrotados. A persistência, segundo Hill, não é uma característica inata, mas um hábito que pode ser cultivado. Começa com um propósito definido, alimentado pelo desejo ardente, reforçado por um plano específico e sustentado pela prática diária da autossugestão positiva. Quando esses elementos estão presentes, a persistência surge naturalmente como uma expressão de seu compromisso inabalável com seus objetivos. Durante uma crise, a tentação de desistir pode ser esmagadora. É precisamente nesses momentos que a persistência se torna mais valiosa e mais difícil. Hill descobriu que aqueles que conseguiam manter sua persistência durante os momentos mais sombrios frequentemente relatavam que o sucesso estava logo após a esquina de seu ponto de maior desespero. Passo 6. Cerque-se de uma mente coletiva, mastermind. O sexto e último passo do plano de Hill para superar crises pode ser o mais poderoso de todos. E, curiosamente, o mais frequentemente negligenciado. Trata-se do princípio da mente coletiva, ou mastermind, que Hill definiu como a coordenação de conhecimento e esforço em espírito de harmonia entre duas ou mais pessoas para a realização de um propósito definido. Hill observou que nenhuma pessoa significativamente bem-sucedida alcançou grandes feitos completamente sozinha. Pelo contrário, os maiores sucessos sempre envolviam a combinação sinérgica de múltiplas mentes trabalhando em harmonia em direção a um objetivo comum. Durante uma crise, o instinto natural de muitas pessoas é se isolar, seja por vergonha, orgulho ferido ou simplesmente pelo desejo de resolver seus próprios problemas. Hill descobriu que esta é precisamente a abordagem errada. É durante os momentos de maior dificuldade que precisamos mais do apoio, da sabedoria e da perspectiva de outras pessoas. Um grupo de mente coletiva bem formado oferece vários benefícios cruciais durante uma crise. Perspectivas diversas que podem revelar soluções que você sozinho não conseguiria enxergar. Apoio emocional para sustentar sua motivação quando ela naturalmente flutua. Recursos e conexões que podem abrir portas inesperadas. Responsabilidade, que o mantém comprometido com seus planos e ações. Conhecimento, especializado em áreas onde você pode ter limitações. Hill recomendava formar um grupo pequeno e cuidadosamente selecionado de pessoas que compartilhassem valores semelhantes, mas que trouxessem habilidades e perspectivas complementares. O grupo deveria se reunir regularmente com um propósito claro e uma estrutura definida. Não apenas para socializar ou reclamar, mas para gerar ideias, resolver problemas e manter uns aos outros responsáveis. Muitos dos casos mais notáveis de recuperação de crises que Hill documentou envolviam a formação estratégica de alianças e parcerias. Empresários que perderam tudo encontraram novos sócios com recursos complementares. Indivíduos enfrentando dificuldades pessoais formaram grupos de apoio mútuo. Em cada caso, foi a combinação de mentes, não o esforço isolado, que produziu a virada. É importante notar que Hill enfatizava a qualidade da harmonia
em sua definição de mente coletiva. Não se trata apenas de reunir pessoas inteligentes ou bem conectadas, mas de criar um ambiente de confiança mútua, respeito e alinhamento de propósito. Um grupo disfuncional ou conflituoso pode ser pior que nenhum grupo. Esses 6 passos: admitir a realidade sem vitimismo, reescrever metas com clareza, criar um plano adaptável, reforçar com autossugestão, tomar decisões rápidas com persistência e formar uma mente coletiva, formam o núcleo do método de Napoleon Hill para transformar crises em oportunidades. O que torna esse método tão poderoso é que ele aborda simultaneamente os aspectos práticos e psicológicos da superação de crises, reconhece que o sucesso requer tanto ações concretas no mundo exterior quanto uma mentalidade resiliente no mundo interior. Hill afirmava com convicção que esses passos tiraram milhares de pessoas da falência e as colocaram no topo de seus campos, não porque continham alguma magia misteriosa, mas porque estavam alinhados com princípios fundamentais de psicologia, relacionamentos humanos e realização de objetivos. A beleza desse sistema é sua universalidade. Independentemente da natureza específica da sua crise, seja financeira, profissional, relacional ou de saúde, os mesmos princípios se aplicam. A forma de implementação pode variar, mas a estrutura fundamental permanece a mesma. Agora que conhecemos o plano de 6 passos de Napoleon Hill para superar crises, é igualmente importante entender o que ele identificou como os erros fatais que mantêm as pessoas presas em situações difíceis. Esses erros são particularmente perigosos porque muitas vezes parecem lógicos ou até confortáveis no curto prazo, mas sabotam sistematicamente qualquer chance de recuperação real. Esperar que o tempo resolva tudo, primeiro e talvez mais comum erro que Hill identificou é a crença passiva de que o tempo cura todas as feridas, ou que isso também vai passar. Embora haja uma verdade parcial nessas afirmações, o tempo de fato passa e as circunstâncias mudam. Hill observou que o tempo por si só raramente resolve problemas significativos. Na verdade, sem ação deliberada, o tempo frequentemente agrava os problemas. Dívidas acumulam juros. Relacionamentos deteriorados se tornam mais difíceis de reparar. Oportunidades perdidas raramente retornam nas mesmas condições. Hill estudou inúmeros casos de pessoas que, enfrentando reveses, simplesmente esperaram que a maré virasse. Na grande maioria das vezes, essas pessoas continuaram à deriva, enquanto aquelas que tomaram ações decisivas, mesmo que imperfeitas, começaram a criar seu próprio momento favorável. A passagem do tempo só se torna uma aliada quando cada dia é preenchido com ações alinhadas a um plano específico. Como Hill frequentemente lembrava seus leitores, não espere. O tempo nunca será exatamente certo. Comece onde você está, use o que você tem, faça o que você pode. Se afastar da ação intimamente relacionado ao erro de esperar passivamente, está o erro de se afastar da ação, de recuar para uma zona de conforto quando confrontado com dificuldades. Hill observou que durante crises, muitas pessoas instintivamente reduzem suas atividades, limitam seus contatos sociais e diminuem suas ambições. Esta retração, embora compreensível como resposta ao estresse, é precisamente o oposto do que é necessário para superar uma crise. Hill descobriu que os períodos de maior adversidade exigem não menos, mas mais ação, mais contatos, mais tentativas, mais persistência. Um dos exemplos favoritos de Hill era de um vendedor que, durante a Grande Depressão, quando as vendas estavam praticamente impossíveis, decidiu dobrar o número de visitas que fazia diariamente em vez de reduzir. Enquanto seus colegas desistiam ou esperavam por tempos melhores, ele simplesmente aumentou seu volume de atividade. O resultado? Ele não apenas sobreviveu à crise, mas prosperou, conquistando clientes abandonados por vendedores menos persistentes. Hill notou um padrão interessante. A ação gera clareza. Muitas pessoas hesitam em agir porque não têm certeza do que fazer. Mas Hill descobriu que é precisamente através da ação, mesmo que imperfeita, que ganhamos a clareza necessária
Para os próximos passos, como ele dizia, você não precisa ver toda a escada. Apenas dê o primeiro passo. Reclamar, se comparar, se isolar. Hill identificou um trio tóxico de comportamentos que frequentemente acompanham crises e que praticamente garantem a permanência nos problemas. Reclamar constantemente, comparar-se desfavoravelmente com outros e isolar-se socialmente. A reclamação crônica é particularmente insidiosa porque parece inofensiva e até temporariamente aliviadora. Expressar frustração é natural e ocasionalmente saudável. Mas Hill observou que aqueles que desenvolviam o hábito de reclamar constantemente estavam essencialmente programando suas mentes para focar nos problemas em vez das soluções. Cada reclamação reforça uma narrativa de vitimização e impotência. Com o tempo, essa narrativa se torna uma profecia autorrealizável. Você começa a ver o mundo através das lentes da injustiça e da impossibilidade, fechando-se para oportunidades que exigiriam uma mentalidade diferente. A comparação social, especialmente durante tempos difíceis, é outro veneno para a recuperação. Hill notou que muitas pessoas, ao enfrentar reveses, começavam a olhar obsessivamente para aqueles que pareciam estar se saindo melhor. Esta comparação raramente fornece inspiração construtiva. Em vez disso, gera inveja, ressentimento e uma sensação debilitante de inadequação. O que torna a comparação particularmente destrutiva durante crises é que tendemos a comparar nossa realidade completa, com todos os seus problemas, com a imagem cuidadosamente curada que os outros apresentam ao mundo. Como Hill observou sabiamente, a grama do vizinho parece mais verde porque você não está vendo as ervas daninhas. O isolamento social completa este trio tóxico. Quando enfrentamos dificuldades, o impulso de nos retirar, por vergonha, orgulho ferido ou simples exaustão, pode ser poderoso. No entanto, Hill descobriu consistentemente que o isolamento durante crises amplifica os problemas e bloqueia as soluções. O isolamento não apenas nos priva do apoio emocional necessário, mas também nos corta de informações, conexões e oportunidades que poderiam ser cruciais para nossa recuperação. Como vimos no princípio da mente coletiva, é precisamente durante os momentos mais difíceis que mais precisamos da perspectiva e dos recursos de outros. A crise piora quando você foge da responsabilidade subjacente a todos esses erros está o que Hill considerava o erro mais fundamental: fugir da responsabilidade pessoal. Ele observou que em qualquer crise, há aspectos que estão além do nosso controle e aspectos pelos quais podemos assumir responsabilidade. Invariavelmente, aqueles que permanecem presos em crise são aqueles que focam exclusivamente nos fatores externos, recusando-se a reconhecer sua própria agência. Hill não sugeria que as pessoas deveriam se culpar por circunstâncias genuinamente além de seu controle, recessões econômicas, desastres naturais, ações de outras pessoas. O que ele enfatizava era a diferença crucial entre culpa e responsabilidade. A culpa olha para o passado e atribui falha. A responsabilidade olha para o presente e futuro e pergunta: o que posso fazer agora, dado o que aconteceu? Em seus estudos de pessoas que superaram crises extraordinárias, Hill encontrou um padrão consistente. Elas rapidamente passavam do "por que isso aconteceu comigo?" para "o que vou fazer a respeito?" Esta mudança de perspectiva, de vítima passiva para agente ativo, era frequentemente o ponto de virada em suas histórias. A fuga da responsabilidade pode assumir formas sutis: culpar a economia, o governo, a concorrência, a família ou até o azar. Pode se manifestar como uma busca constante por desculpas e justificativas para a situação atual. Pode aparecer como uma obsessão com injustiças passadas. Mas o resultado é sempre o mesmo: uma paralisação que impede qualquer progresso real. Hill observou que a responsabilidade pessoal não é apenas uma postura ética, é uma ferramenta prática. Quando você assume responsabilidade, mesmo por circunstâncias que não criou,
você automaticamente recupera seu poder. Você passa de objeto das circunstâncias a sujeito de sua própria vida. O antídoto é simples: ação orientada por propósito, mesmo que pequena. Felizmente, Hill não apenas identificou esses erros fatais. Ele também ofereceu um antídoto claro e acessível. Ação orientada por propósito, não importa quão pequena. A beleza deste antídoto está em sua simplicidade e disponibilidade universal. Não importa quão grave seja sua crise, não importa quão limitados sejam seus recursos, você sempre pode tomar alguma ação alinhada com seu propósito maior. Hill enfatizava que o tamanho da ação inicial é muito menos importante do que sua direção e consistência. Ele frequentemente citava o princípio do momentum, a ideia de que objetos em movimento tendem a permanecer em movimento, enquanto objetos parados tendem a permanecer parados. Uma pequena ação hoje cria o momentum para uma ação maior amanhã. Para ilustrar este princípio, Hill contava a história de um homem que perdeu tudo na quebra da Bolsa de 1929. Deprimido e sem recursos, ele passou semanas em inatividade, afundando-se cada vez mais no desespero. Seu ponto de virada veio quando decidiu simplesmente organizar seu pequeno apartamento. Uma ação minúscula, mas completamente sob seu controle. Esta pequena vitória gerou energia para outra ação, e então outra. Em poucos meses ele havia reconstruído um pequeno negócio que eventualmente cresceu para superar sua fortuna anterior. Quando questionado sobre o segredo de sua recuperação, ele atribuiu tudo àquela primeira pequena ação que quebrou o ciclo de paralisia. Hill descobriu que a ação orientada por propósito serve como um antídoto para cada um dos erros fatais. Em vez de esperar passivamente que o tempo resolva tudo, você cria ativamente seu próprio futuro. Em vez de se retrair, você expande sua esfera de atividade e influência. Em vez de reclamar, você canaliza sua energia para soluções práticas. Em vez de se comparar com outros, você compete apenas com sua versão anterior. Em vez de se isolar, você se engaja com pessoas e oportunidades. Em vez de fugir da responsabilidade, você a abraça como fonte de poder. O aspecto orientado por propósito é crucial. Hill notou que a ação sem direção, clara, pode ser tão ineficaz quanto inação. A ação deve estar alinhada com seus objetivos maiores, com seu plano específico, com seus valores fundamentais. Esta conexão com um propósito significativo que transforma a atividade frenética em progresso genuíno. E é precisamente durante as crises que este propósito maior se torna mais importante. Quando as circunstâncias imediatas parecem esmagadoras, é a conexão com um porquê maior que fornece a força para continuar. Como Friedrich Nietzsche observou, e Hill frequentemente citava, aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. A filosofia e os métodos de Napoleon Hill não são meras teorias abstratas. Ao longo das décadas desde a publicação de suas obras, incontáveis pessoas aplicaram seus princípios para transformar crises devastadoras em novos começos. Vamos examinar alguns casos reais que demonstram o poder transformador do plano de Hill em ação. Empresários que perderam tudo e reconstruíram após aplicar o plano de Hill. Um dos casos mais notáveis documentados por Hill foi o de um empresário do setor imobiliário que chamaremos de Robert. No auge de sua carreira, Robert havia construído um império imobiliário avaliado em milhões de dólares. Então veio a crise imobiliária. Praticamente da noite para o dia, suas propriedades perderam 70% de seu valor. Seus credores exigiram pagamentos que ele não podia fazer, e ele se viu à beira da falência total. Durante meses, Robert lutou com depressão e desespero. Ele havia perdido não apenas sua fortuna, mas sua identidade e propósito. Foi nesse momento que um amigo lhe deu uma cópia de Pense e Enriqueça de Napoleon Hill. Inicialmente cético, Robert começou a aplicar os 6 passos de Hill. Primeiro, ele enfrentou honestamente sua situação, admitindo o tamanho exato de suas dívidas e a gravidade de sua posição. Em vez de se ver como vítima de uma economia injusta, ele assumiu responsabilidade por suas decisões passadas e sua recuperação futura.
Em seguida, ele reescreveu suas metas, não apenas para recuperar o que havia perdido, mas para construir um novo tipo de negócio imobiliário mais resiliente e alinhado com seus valores. Ele criou um plano detalhado, começando com pequenos projetos de renovação que exigiam pouco capital inicial. Talvez o mais importante, Robert formou um grupo de mente coletiva com outros empresários que também enfrentavam dificuldades. Juntos, eles compartilhavam recursos, contatos e ideias. Foi através deste grupo que Robert descobriu uma oportunidade que mudaria tudo. Propriedades de baixo valor em bairros negligenciados, que podiam ser renovadas e transformadas em habitações acessíveis. 5 anos depois de sua falência, Robert havia não apenas recuperado sua estabilidade financeira, mas construído um novo tipo de império imobiliário, um com propósito social, além do lucro. Ele frequentemente dizia que sua crise foi a melhor coisa que poderia ter acontecido, forçando-o a reinventar seu negócio de uma forma que nunca teria considerado em tempos de prosperidade. Outro caso notável é o de uma empreendedora do setor de tecnologia, que chamaremos de Sarah. Após investir 5 anos e todas as suas economias em uma startup de software, Sarah viu seu sonho desmoronar quando seu principal investidor retirou o financiamento inesperadamente. Da noite para o dia, ela teve que demitir toda sua equipe e fechar as portas. Devastada e endividada, Sarah encontrou os ensinamentos de Hill através de um podcast. Inspirada, ela decidiu aplicar o princípio da derrota temporária, vendo seu fracasso não como o fim, mas como um redirecionamento necessário. Em vez de abandonar completamente sua visão, Sarah usou o tempo para refinar sua ideia de produto, com base no feedback que havia recebido. Ela praticava diariamente a autossugestão positiva, repetindo afirmações específicas sobre sua capacidade de transformar este revés em triunfo. O ponto de virada veio quando Sarah aplicou o princípio da mente coletiva, unindo-se a outros fundadores de startups em um grupo de mastermind. Foi através deste grupo que ela conheceu seu futuro cofundador, alguém com habilidades complementares e, crucialmente, acesso a capital. Juntos, eles relançaram a empresa com um modelo de negócios refinado. 2 anos depois, a startup foi adquirida por uma empresa maior, por uma soma que excedia em muito o que Sarah originalmente esperava. Hoje ela mentora outros empreendedores em dificuldades, ensinando-os a aplicar os princípios de Hill para transformar seus próprios reveses. Pessoas que passaram por perdas pessoais devastadoras e saíram mais fortes. Os princípios de Hill não se aplicam apenas a crises financeiras ou profissionais. Eles têm sido igualmente poderosos para pessoas enfrentando perdas pessoais profundas, aquelas que testam não apenas nossa resiliência, mas nosso próprio senso de identidade e propósito. Considere o caso de Michael, que aos 42 anos perdeu sua esposa para o câncer, deixando-o para criar sozinho seus 2 filhos pequenos. Além da dor emocional esmagadora, Michael enfrentava desafios práticos imensos, como manter seu emprego enquanto cuidava das crianças, como lidar com as questões financeiras que sua esposa antes gerenciava, como ajudar seus filhos a processar sua própria dor. Nos primeiros meses após a perda, Michael mal conseguia funcionar. Foi seu irmão, um leitor dedicado de Hill, que gentilmente o introduziu aos princípios de superação de crises. Inicialmente resistente à ideia de que qualquer método poderia ajudá-lo em sua dor, Michael eventualmente começou a aplicar os passos um por um. Ele começou admitindo honestamente onde estava, não apenas sua dor emocional, mas também as realidades práticas de sua nova vida como pai solo. Em vez de se ver como vítima de uma tragédia injusta, ele escolheu ver-se como alguém enfrentando um desafio extraordinário que exigia força extraordinária. Michael então redefiniu suas metas de vida, incorporando o legado de sua esposa e seu novo papel como único pai de seus filhos. Ele criou um plano prático para reorganizar sua vida profissional, obtendo um arranjo de trabalho flexível que lhe permitia estar mais presente para seus filhos. Crucialmente, Michael aplicou o princípio da mente coletiva, unindo-se a um grupo de apoio para pais viúvos.
Este grupo não apenas ofereceu suporte emocional, mas também sabedoria prática de outros que haviam percorrido o mesmo caminho difícil. 3 anos após sua perda, Michael não apenas havia encontrado um novo equilíbrio, mas havia descoberto um propósito mais profundo. Inspirado por sua jornada, ele começou uma organização sem fins lucrativos para ajudar outras famílias enfrentando perdas semelhantes. Como ele frequentemente diz, eu não escolhi esta jornada, mas escolhi como percorrê-la. Outro exemplo poderoso é o de Jennifer, uma atleta profissional cuja carreira foi abruptamente interrompida por um acidente de carro que a deixou com uma deficiência permanente. Em um instante, ela perdeu não apenas sua carreira, mas sua identidade como atleta e a comunidade que havia sido o centro de sua vida. Os meses seguintes foram um pesadelo de dor física, depressão e perda de propósito. Foi durante sua reabilitação que Jennifer encontrou uma cópia de A Lei do Triunfo de Hill. Fascinada pela ideia de que cada adversidade carrega a semente de um benefício equivalente, ela começou a procurar qual poderia ser essa semente em sua própria tragédia. Aplicando o princípio de Hill de reescrever metas com clareza ainda maior, Jennifer redefiniu seu propósito, não mais como atleta competindo por medalhas, mas como mentora e defensora de atletas com deficiência. Ela criou um plano detalhado para sua nova missão, começando com a criação de um blog documentando sua própria jornada de recuperação. Jennifer praticava diligentemente a autossugestão positiva, reprogramando sua mente para ver sua deficiência, não como o fim de sua história, mas como o começo de um novo capítulo. Ela tomou decisões rápidas e definitivas, mesmo quando o caminho à frente parecia incerto. Hoje, Jennifer lidera uma organização nacional que promove esportes adaptados e inclusivos. Ela frequentemente diz que alcançou um impacto muito maior em sua segunda carreira do que jamais teria alcançado se tivesse continuado em seu caminho original. Como ela coloca, meu acidente não foi uma tragédia. Foi um redirecionamento para um propósito maior que eu não poderia ter imaginado. Uma mulher que leu Pense e Enriqueça em um hospital e criou seu próprio negócio do leito de recuperação, um dos casos mais inspiradores documentados pelos seguidores de Hill, é o de Helena, uma executiva de marketing de 35 anos, que foi diagnosticada com uma doença autoimune debilitante. O que começou como fadiga e dores ocasionais, rapidamente progrediu até que ela ficou confinada a um hospital, incapaz de continuar seu trabalho corporativo exigente. Durante os longos dias no hospital, um visitante trouxe para Helena uma cópia de Pense e Enriqueça. Inicialmente, ela viu o livro como mera distração de sua situação, mas à medida que mergulhava nos princípios de Hill, algo começou a mudar em sua perspectiva. Em vez de ver sua doença como o fim de sua carreira, Helena começou a considerá-la como uma oportunidade para reinventar sua vida profissional em termos mais alinhados com suas verdadeiras paixões e limitações físicas. Do seu leito de hospital, usando apenas um laptop e seu telefone, ela começou a delinear um plano para um negócio de consultoria de marketing digital que poderia operar remotamente. Helena aplicou rigorosamente o princípio da autossugestão, dedicando tempo todas as manhãs para visualizar seu negócio próspero e afirmar sua capacidade de criar valor, mesmo com limitações físicas. Ela formou uma mente coletiva virtual, conectando-se online com outros empreendedores que enfrentavam desafios de saúde semelhantes. O aspecto mais notável da história de Helena é que ela não esperou para se recuperar antes de começar. Ainda do hospital, ela lançou seu site, começou a publicar conteúdo especializado em blogs do setor e alcançou clientes potenciais. Seu primeiro cliente assinou um contrato enquanto ela ainda estava internada. Nos 2 anos seguintes, mesmo lidando com os altos e baixos de sua condição médica, Helena construiu uma agência de marketing digital bem-sucedida, especializada em ajudar pequenas empresas. Hoje, ela emprega uma equipe de profissionais remotos, muitos dos quais também enfrentam desafios de saúde. Helena frequentemente cita Hill. A adversidade apresenta oportunidades para o desenvolvimento que, sob circunstâncias favoráveis, nunca
apareceriam. Ela acredita firmemente que nunca teria descoberto seu verdadeiro chamado, se não tivesse sido forçada a reinventar sua carreira devido à sua doença. Em todos os casos, a crise foi o começo, não o fim. O que une todas essas histórias notavelmente diferentes é um tema comum. Em cada caso, o que inicialmente parecia ser o fim de uma carreira, um sonho, uma identidade, uma vida como conhecida, provou ser, na verdade, o começo de algo novo e frequentemente mais significativo. Esta transformação não aconteceu por acaso ou sorte. Aconteceu porque essas pessoas aplicaram conscientemente os princípios que Hill descobriu em seu estudo de centenas de histórias semelhantes. Elas recusaram-se a aceitar a derrota como permanente. Recusaram-se a se ver como vítimas passivas das circunstâncias. Em vez disso, assumiram responsabilidade ativa por criar um novo futuro a partir das cinzas do antigo. Hill frequentemente observava que a maioria das pessoas nunca descobre sua verdadeira força, criatividade e resiliência, até ser forçada a fazê-lo por circunstâncias adversas. É como se nosso potencial mais profundo permanecesse adormecido até que uma crise o desperte. Nas palavras do próprio Hill, as maiores realizações da humanidade geralmente nasceram de suas maiores crises. É na fornalha da adversidade que o aço da determinação é forjado. Cada uma das pessoas nesses casos descobriu essa verdade por experiência própria. Suas crises não apenas revelaram forças que não sabiam que possuíam, elas também os direcionaram para caminhos que nunca teriam escolhido voluntariamente, mas que acabaram sendo muito mais alinhados com seus talentos e propósitos mais profundos. Como Robert, o empresário imobiliário, refletiu anos depois de sua falência. Eu costumava pensar que sucesso significava construir o maior império possível. Minha crise me ensinou que o verdadeiro sucesso é construir algo significativo, algo que faça diferença na vida das pessoas. Eu nunca teria aprendido essa lição na minha zona de conforto. Agora que exploramos a filosofia, o método e os exemplos inspiradores do plano de Napoleon Hill para superar crises, vamos torná-lo prático e imediatamente aplicável à sua situação atual. Independentemente da natureza ou gravidade da crise que você enfrenta, os seguintes passos podem ser implementados hoje mesmo para começar sua jornada de transformação. Exercício 1. Faça um inventário honesto da sua situação atual. Reserve 30 minutos de silêncio ininterrupto com um caderno e caneta. Neste exercício, você aplicará o primeiro passo do método de Hill. Admitir onde está sem vitimismo. Comece escrevendo uma descrição objetiva da sua situação atual. Se for uma crise financeira, anote os números exatos: dívidas, renda, despesas, prazos. Se for uma crise profissional, detalhe precisamente onde você está e quais obstáculos enfrenta. Se for uma crise pessoal ou de saúde, descreva honestamente as circunstâncias e limitações atuais. A chave aqui é ser completamente honesto, sem exagerar, nem minimizar a gravidade da situação. Escreva como se estivesse relatando fatos para uma terceira pessoa neutra. Agora, na mesma página, trace uma linha e escreva: fatores sob meu controle e fatores fora do meu controle. Comece a categorizar cada aspecto da sua situação. Você ficará surpreso ao descobrir quantos elementos estão, pelo menos parcialmente, sob seu controle. Finalmente, escreva 3 forças ou recursos que você possui atualmente que podem ajudá-lo a navegar por esta crise. Podem ser habilidades, relacionamentos, conhecimentos, traços de caráter ou recursos materiais. O objetivo é começar a mudar sua atenção da escassez para a abundância, mesmo que limitada. Este exercício simples, mas poderoso, estabelece a base para tudo o que virá a seguir. Como Hill frequentemente lembrava a seus leitores, você não pode mudar o que não reconhece. Exercício 2. Crie sua declaração de propósito definitivo. Neste exercício, você implementará o segundo passo do método de Hill: reescrever sua meta de vida com ainda mais clareza. Em uma folha de papel separada, escreva no topo: meu propósito definitivo. Este será um documento vivo que você revisitará
e refinará regularmente. Mas é crucial começar com uma versão inicial hoje mesmo. Hill recomendava que um propósito definitivo incluísse 4 elementos essenciais. O que exatamente você deseja alcançar, seja específico. Quando você pretende alcançá-lo, estabeleça um prazo. O que você está disposto a dar em troca. Nada vem sem esforço. Porque isso é profundamente importante para você, a motivação emocional. Escreva seu propósito em termos positivos, e no tempo presente, como se já estivesse acontecendo. Por exemplo, em vez de "quero sair das dívidas algum dia", escreva "até 31 de dezembro de 2026, eu estou completamente livre de dívidas e construindo riqueza através do meu negócio próspero de sua área. Estou comprometendo 50 horas semanais e reinvestindo 70% dos lucros para alcançar este objetivo. Isto é fundamentalmente importante para mim, porque proporcionará segurança para minha família e liberdade para perseguir projetos significativos." Hill enfatizava que seu propósito definitivo deve ser grande o suficiente para inspirá-lo, mas específico o suficiente para guiar ações diárias. Deve desafiá-lo sem parecer completamente impossível. Depois de escrever seu propósito, leia-o em voz alta com emoção e convicção. Hill acreditava que este simples ato começa a programar sua mente subconsciente para reconhecer e agir em direção ao seu objetivo. Exercício 3. Desenvolva seu plano de ação imediato. Agora você implementará o terceiro passo do método de Hill: criar um plano, mesmo que pareça impossível no momento. Em uma nova página, escreva meu plano de ação e a data de hoje. Divida esta página em 3 colunas. Próximas 24 horas, o que você pode fazer imediatamente. Próximos 7 dias, ações de curto prazo. Próximos 30 dias, passos mais substanciais na coluna próximas 24 horas. Liste 5 ações específicas que você pode realizar hoje ou amanhã que o moverão, mesmo que ligeiramente, em direção ao seu propósito. Estas devem ser ações concretas e completamente sob seu controle. Exemplos incluem fazer uma ligação importante, organizar seu espaço de trabalho, criar um orçamento ou pesquisar informações cruciais. Na coluna próximos 7 dias, liste 7 ações que exigem um pouco mais de preparação ou recursos, mas que são realizáveis dentro de uma semana. Na coluna próximos 30 dias, descreva 5 passos mais substanciais que estabelecerão um momentum significativo em direção ao seu objetivo. Hill enfatizava que seu plano inicial não precisa ser perfeito ou completo. Ele inevitavelmente evoluirá à medida que você avança e ganha novas informações e insights. O importante é ter um ponto de partida concreto que traduza seu propósito em ações específicas. Ao final deste exercício, circule a ação mais importante na coluna próximas 24 horas e faça um compromisso inabalável de completá-la antes de dormir amanhã, não importa o que aconteça. Exercício 4. Crie sua rotina de autossugestão diária. Neste exercício, você implementará o 4º passo do método de Hill: reforçar diariamente com fé e autossugestão. Hill descobriu que a mente subconsciente é extraordinariamente receptiva a mensagens repetidas com emoção e convicção, especialmente em certos momentos do dia, particularmente logo antes de dormir e logo após acordar. Crie um cartão de índice ou nota no celular com uma afirmação personalizada que capture a essência do seu propósito definitivo. Esta afirmação deve ser pessoal, usando eu e seu nome; positiva, afirmando o que você quer, não o que não quer; presente, como se já estivesse acontecendo; emocional, evocando sentimentos fortes; específica, incluindo detalhes concretos. Por exemplo, eu, seu nome, estou transformando esta crise financeira em minha maior oportunidade. Cada dia estou construindo meu negócio próspero, que gera valor específico para meus clientes e renda específica para minha família. Sinto-me poderoso, confiante e imparável em minha jornada. Hill recomendava ler esta afirmação em
Voz alta com emoção genuína, pelo menos 2 vezes por dia. Idealmente ao acordar e antes de dormir. Enquanto lê, visualize vividamente como será quando seu propósito for realizado. Veja os detalhes, ouça os sons, sinta as emoções. Este exercício pode parecer simples ou até ingênuo à primeira vista, mas Hill documentou inúmeros casos de transformações extraordinárias que começaram com esta prática básica. A repetição consistente dessas afirmações começa a reprogramar sua mente subconsciente, alterando gradualmente seus padrões de pensamento, percepções e, consequentemente, suas ações. Exercício 5. Tome uma decisão definitiva hoje. Este exercício implementa o 5º passo do método de Hill: tomar decisões rápidas e manter a persistência. Hill observou que pessoas indecisas raramente superam crises significativas. A indecisão drena energia mental, cria ansiedade e atrasa o progresso. Por outro lado, a decisão definitiva, mesmo quando imperfeita, libera energia e cria momentum. Identifique uma decisão importante relacionada à sua crise atual, que você tem adiado ou sobre a qual tem vacilado. Pode ser uma conversa difícil que precisa ter, um curso de ação que precisa escolher, ou um compromisso que precisa fazer consigo mesmo. Em uma folha de papel, escreva a decisão específica que precisa ser tomada, as principais opções disponíveis, as prováveis consequências, positivas e negativas, de cada opção, o que seu instinto lhe diz ser o melhor caminho. Agora, comprometa-se a tomar esta decisão antes do final do dia. Não mais adiamentos, não mais análise e paralisia. Uma vez tomada a decisão, escreva-a formalmente, date e assine como um contrato consigo mesmo. Hill enfatizava que o poder não está necessariamente em fazer a escolha perfeita, que raramente existe, mas em fazer uma escolha definitiva e então comprometer toda a sua energia para fazê-la funcionar, em vez de desperdiçar energia mental questionando-se. Exercício 6. Forme seu grupo de mente coletiva. Finalmente, você implementará o 6º e talvez mais poderoso passo do método de Hill: cercar-se de uma mente coletiva. Faça uma lista de 3 e 5 pessoas que poderiam formar seu grupo inicial de mente coletiva. Estas pessoas devem compartilhar valores semelhantes aos seus, trazer perspectivas ou habilidades complementares, ser positivas e orientadas para soluções, estar dispostas a oferecer feedback honesto, ter seus melhores interesses no coração. Estas podem ser pessoas que você já conhece, ou novas conexões que precisa fazer. Podem ser colegas profissionais, amigos, mentores, ou mesmo participantes de grupos de apoio relacionados à sua situação específica. Agora, escreva um breve convite explicando o conceito da mente coletiva e por que você valoriza a perspectiva e apoio dessa pessoa específica. Comprometa-se a enviar este convite para pelo menos uma pessoa na sua lista nas próximas 24 horas. Se formar um grupo formal parecer muito ambicioso neste momento, comece mais modestamente. Convide uma pessoa para um café ou uma chamada de vídeo semanal onde vocês possam discutir objetivos, desafios e ideias. Hill observou que mesmo uma parceria de 2 pessoas pode criar uma sinergia poderosa que nenhuma mente individual poderia alcançar sozinha. Implemente hoje. Não espere pelas condições perfeitas. Hill frequentemente observava que uma das diferenças mais significativas entre aqueles que superam crises e aqueles que sucumbem a elas é a disposição para agir imediatamente com o que têm, onde estão, sem esperar por condições ideais ou mais informações. Como ele dizia, não espere. O tempo nunca será exatamente certo. Comece onde você está. Use o que você tem. Faça o que você pode. Estes 6 exercícios foram projetados para serem implementados hoje mesmo. Não importa quão grave seja a sua crise ou quão limitados pareçam seus recursos. Eles não exigem dinheiro, conexões especiais ou circunstâncias favoráveis. Apenas um caderno, uma caneta e sua determinação. O poder destes exercícios está em sua simplicidade e acessibilidade universal. Eles ativam os mesmos princípios
que Hill descobriu em seu estudo de centenas de pessoas que transformaram crises devastadoras em novos começos extraordinários. Ao completar estes exercícios, você não estará apenas aplicando técnicas, estará se alinhando com leis fundamentais de realização humana que têm funcionado consistentemente através dos séculos, em todas as culturas e circunstâncias. Como Hill lembrava seus leitores, qualquer ideia, plano ou propósito pode ser colocado na mente através da repetição do pensamento. Estes exercícios são projetados para plantar as sementes de transformação em sua mente hoje, para que possam florescer nos dias, semanas e meses à frente. Chegamos ao final de nossa exploração do plano escondido de Napoleon Hill para superar qualquer crise. Vimos como Hill, através de décadas de estudo meticuloso, descobriu padrões consistentes entre aqueles que transformaram suas maiores derrotas em seus maiores triunfos. Aprendemos que as crises não são acidentes aleatórios do destino, mas oportunidades disfarçadas, testes que revelam nossas verdadeiras capacidades e nos direcionam para caminhos que talvez nunca teríamos escolhido voluntariamente, mas que frequentemente se revelam muito mais alinhados com nossos talentos e propósitos mais profundos. Exploramos os 6 passos que Hill identificou como essenciais para essa transformação. Admitir onde você está, sem vitimismo, reescrever sua meta de vida com ainda mais clareza, criar um plano, mesmo que pareça impossível, reforçar diariamente, com fé e autossugestão, tomar decisões rápidas e manter a persistência. Cercar-se de uma mente coletiva. Vimos como esses princípios foram aplicados por pessoas reais, enfrentando crises devastadoras, desde empresários que perderam tudo até indivíduos lidando com perdas pessoais profundas. Em cada caso, a crise provou ser não o fim, mas o começo de um novo capítulo mais significativo. E, mais importante, você agora tem exercícios práticos que pode implementar hoje mesmo para começar sua própria jornada de transformação, independentemente da natureza ou gravidade da crise que enfrenta. Ao concluir, vale lembrar as palavras do próprio Hill: a adversidade apresenta oportunidades para o desenvolvimento que, sob circunstâncias favoráveis, nunca apareceriam. A crise que você enfrenta hoje, por mais dolorosa, assustadora ou desorientadora que seja, contém dentro dela as sementes de um benefício equivalente ou maior. Essas sementes não germinarão automaticamente. Elas precisam ser conscientemente identificadas, cuidadosamente cultivadas e persistentemente nutridas. O plano que exploramos neste vídeo fornece o método para esse cultivo. Não é um caminho fácil ou rápido. Exigirá de você coragem para enfrentar a realidade, clareza para definir um novo rumo, criatividade para desenvolver um plano, disciplina para praticar a autossugestão, decisão para agir com convicção e humildade para buscar a sabedoria coletiva de outros. Mas o que Hill descobriu, e o que milhares de seus seguidores comprovaram desde então, é que quando você aplica esses princípios consistentemente, algo notável começa a acontecer. A crise que parecia ser seu maior inimigo se transforma gradualmente em seu maior professor. Os obstáculos que pareciam intransponíveis se tornam degraus para um novo nível de realização, e a pessoa que você se torna através desse processo de superação acaba sendo infinitamente mais forte, mais sábia e mais capaz do que a pessoa que você era antes. Como Hill frequentemente lembrava seus leitores, toda adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Sua tarefa agora é plantar essas sementes através das ações que você toma hoje, regá-las com sua persistência diária e colher eventualmente a colheita abundante que inevitavelmente virá. A crise que você enfrenta não é o fim da sua história. Com as ferramentas que você agora possui, ela pode ser apenas o começo de seu capítulo mais extraordinário. O plano está em suas mãos. O momento de começar é agora.